Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está vendo este vídeo. Estamos aqui com mais uma resenha. Eu sou Souza Gomes, sou escritor indie. Se você tiver interesse nos livros que a gente já publicou, é só pegar aí na descrição do vídeo, tem o link de alguns dos livros que eu já publiquei. São assuntos variados. Tenho certeza que em algum desses livros você vai encontrar o prazer pela leitura. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, eu procuro sempre tirar uma parte do dia para poder estar fazendo a leitura de alguns livros que eu tenho comigo, que a gente acaba, quando você compra muito livro e às vezes deixa ali do lado, então eu infelizmente tenho o hábito também de, às vezes, mesmo já tendo livros ainda que eu não li, eu ir lá no site e comprar mais livros. Mas assim, eu procuro ler pelo menos uns 3 livros por mês. Queria ser que a minha meta fosse maior, fosse mais livros, tipo uns 10 livros por mês, mas não dá. O tempo é curto, a gente tem que ficar ali medindo para poder não ficar tanto tempo em rede social. Tenho que trabalhar também, eu tenho meu trabalho, eu não vivo da escrita. A escrita para mim é um hobby. E então você precisa saber, tem família, né? Você precisa saber mensurar esse tempo. Então eu costumo ler à noite, leio ali 10, 20, às vezes dependendo do ritmo, 30 páginas por noite. Então dá para ler ali em torno de, pega aí um livro aí de 300 páginas, é a média, né? Dá para ler 3 livros por mês. E hoje a gente está aqui com um livro que é o livro Mentes Perigosas, da escritora Ana Beatriz Barbosa Silva. Eu já tinha visto falar muito sobre este livro. Eu sempre já tinha visto até algumas resenhas do livro. Minha esposa já tinha lido ele já, ela comentava muito sobre ele. Eu tenho, assim, a gente querendo ou não, pelos filmes que a gente vê, né, você acaba tendo um certo fascínio pela história desse tipo de pessoa, né? Não que eu seja um psicopata ou esteja querendo me tornar um, mesmo porque pela resenha vocês vão entender que, na verdade, a pessoa que é psicopata, ela já nasce já com uma anomalia no cérebro da pessoa, então ela já nasce com essa anomalia. Você não se torna, você pode pegar aí um assassino frio e tal, e ele pode ser um psicopata que virou assassino frio, mas também ele pode não ser psicopata e mesmo assim ser um assassino frio, entendeu? Mas não tem como uma pessoa deixar de ser psicopata. Se ela nasceu, ela vai ser. Ela pode ser que ela se torne psicopata por, sei lá, às vezes sofre um acidente, leva uma pancada na cabeça e aí aquela anomalia que nasce com ela pode ser, aliás, a pessoa não nasce com ela, pode ser que devido a esse dano cerebral ela passe a perder alguns dos aspectos que uma pessoa normal tem e se torne sim um psicopata. Mas pelo meio, o meio simplesmente influenciando ela não, pelo entendimento que eu tive do livro, ela não pode se tornar um psicopata, a não ser que haja isso no dano cerebral, aí sim ela pode se tornar um, ou que ela nasça com essa psicopatia já. Bom, o que eu achei, qual foi a minha visão sobre este livro? Essa autora, Ana Beatriz Barbosa Silva, ela já tinha escrito alguns outros livros, se não sobre assassinatos, por exemplo, ela foi autora de Mentes Ansiosas, esse eu não li. Eu li somente esse daqui, Mentes Perigosas, né? O Psicopata Mora ao Lado. Mas ela aborda temas de assuntos que já foram notícias já aqui no Brasil, né? Ela adota a questão do caso da Suzane Richthofen, ela fala sobre o caso do Champinha, né? Que é aquele garoto lá que matou o casal de namorados, né? Ela fala também sobre a menina Isabelle Nardoni, que o pai jogou ela da janela, né? E devido a
madrasta dele, acho que bateu na menina, e aí ela achou que a menina tinha morrido, e o pai, para simular a morte, pegou ela e jogou pela sacada. E ela fala assim, casos de que muita gente acha que a pessoa é psicopata e na verdade não é. Qual foi a ideia quando eu adquiri o livro? Eu como escritor, apesar de não ser um escritor conhecido, né? Mas assim, eu já escrevi 7 livros. Então você acaba tendo assim e por ler muito também, você acaba tendo já uma visão um pouco mais crítica sobre o livro. Eu achei assim, na minha visão, eu imaginei que pela capa ela abordaria, ela seria mais profunda no assunto da psicopatia, nos casos inclusive, né? Só que eu achei assim, eu não sei se por cuidado, porque ela é, eu não sei se a formação dela é psicóloga ou é psiquiatra, eu acho que ela é psicóloga, eu creio que sim, que ela é psicóloga. Ela, por questão de não não adicionar gatilhos para as pessoas que forem ler, porque quando você divulga um livro, você publica um livro, você não sabe, dependendo do assunto, você não sabe quais pessoas você vai alcançar. E a gente sabe, principalmente hoje, com a forma que a internet está, às vezes você, sem querer, você pode causar uma injustiça, porque a pessoa, por exemplo, que tem um conhecimento um pouco limitado, ela pega um livro desse, lê, e dependendo do que você escrever, é um assunto muito complicado e sensível, ela pode simplesmente deduzir que porque o vizinho dela olha para ela torto quando ela está saindo para pôr lixo para fora, ele é um psicopata. Ou às vezes cara que é psicopata, ela lendo o livro, e aí vamos supor que ela tivesse sido bem mais profunda no assunto, falando, não, psicopatas é assim, assim, assado. E às vezes a pessoa não pega esse perfil, não que realmente seja, e devido a ela fazer uma análise mais rasa, não sabendo o conteúdo corretamente, ficar em risco sem saber. E aí acho que por isso ela não abordou, não foi tão profunda no livro. Então, assim, para quem quer ler e quer somente saber sobre o assunto, sobre a questão de como desenvolve a psicopatia, assim como eu falei no início do vídeo, se você já nasce um psicopata, se você pode se tornar se o meio influencia, aí sim, o livro é uma boa leitura, ele vai deixar você a par desse assunto. Mas, se você, assim como eu, pretende ler um livro mais profundo, quer ir mais a fundo na questão do comportamento destas pessoas, aí eu achei que o livro deixou um pouco a desejar. Quando eu comprei, eu imaginei uma coisa, né? E quando eu fui ler, eu não vou dizer que eu me decepcionei, mas eu achei que ela poderia ter ido mais profundo. Mas agora eu falei, por ser uma pessoa da área médica, né? Uma especialista, então ela com certeza sabe muito bem o que pode causar se ela pega um livro desse, que como ela já era uma autora conhecida, ela sabia que o livro ia ter um grande alcance, e quando o livro entra ali para o meio das massas, muitas pessoas têm acesso ao conteúdo, você cai na questão ali de esse livro cair em mãos de pessoas que não vão conseguir lidar com aquele conteúdo mais assim, vamos dizer assim, mais pesado. E aí pode ser que a ideia que ela queria com o livro não seja alcançada e entre por uma questão mais complexa. Eu não creio que fosse a ideia dela quando escreveu o livro, era mais para poder orientar e não amedrontar e nem causar pânico nas pessoas, para a pessoa ficar com aquela coisa de, ai meu Deus do céu, todo mundo para mim agora é psicopata, entendeu? Então, assim, se a ideia dela, eu imagino que foi a ideia do livro era essa, era só falar sobre o assunto e não ser profundo, ser mais ali na superfície, né, um pouco mais raso, só de abordagem mesmo, e acabou sendo um livro que se tornou um livro de massa, né? Foi alcançado, acho que ele foi best-seller desse livro, e é uma boa leitura, entendeu? Tirando essa questão aí, para você que quer um livro mais complexo, eu recomendo, é um bom livro, é um livro muito bem ilustrado. Ele tem aqui em torno de
São 282 páginas. Ele é um modelo, não é um livro de bolso, é um pouco maior. Então por isso ele não alcançou, apesar dele ser mais espesso, ele não alcançou 300 páginas. Mas é um bom livro, eu gostei. Tirando essa questão de ter sido um pouco raso no assunto da psicopatia. Para quem gostou dessa estampa, dessa camiseta que eu estou hoje, essa camiseta eu adquiri ela no site johnknight.com.br, é um site de camisetas brasileiro, e essa frase aqui quer dizer sorte é igual a, não sei se vai dar para ver aí, sorte, tá bem pequeno, sorte é igual a resultado de oportunidades criadas. Eu achei bem legal essa frase e aí eu adquiri essa camiseta. Ela tá lá no site, vou deixar o link do site das camisetas aí na descrição. E se você tiver interesse, visita lá o site. O canal está começando, então a gente acaba ganhando alguma porcentagem aí dessas vendas das camisetas, né? E dos livros também, que está aí também link na descrição dos meus livros lá na Amazon. Se você puder ajudar a gente, se você tiver gostado realmente do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se você não gostou, a gente compreende, deixe o seu dislike, né? Mas o importante é que você participe do canal. Deixe o seu comentário, mesmo que seja uma crítica, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que se eu me proponho a vir aqui conversar com vocês, então eu estou disposto a receber tanto elogios quanto críticas. Com certeza eu vou responder e vou tratar o assunto assim, dentro da urbanidade. É claro, ofensas de xingamentos, né? Eu creio que a pessoa que entra num canal sobre leitura, dificilmente ela vai chegar e xingar o outro, a não ser que ela faça igual eu esqueci o nome agora, gente, aquele que foi patrono lá não é Duque de Caxias. Bom, fugiu o nome, eu vou lembrar e vou colocar na descrição aí. Ele até para ofender as pessoas, ele era muito polido na língua, sabe? Na língua portuguesa. Tanto que ele falava se você achava que ele estava te ofendendo, mas ele era muito polido. Eu esqueci o nome agora, fugiu mesmo, acho que é a Barba Branca. Tá deixando um pouquinho já com a memória meio atrasada. Mas então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Vocês acompanhem aí o canal. Eu não vou prometer que vou postar toda semana um livro, mesmo porque é resenha, e você vai ser aí em torno de três resenhas por mês, que vão ser os livros que eu li. Eu não vou postar livro que eu já li há muito tempo atrás, mesmo porque não seria legal, ficaria uma coisa muito rasa. A ideia não é isso. Então vai ser essa média aí de 3 resenhas por livro. Espero que vocês deixem aí os comentários, os pontos que eu errei. Assim como são os primeiros vídeos, sempre tem algumas falhas. A gente não pode ficar procurando a perfeição, porque senão você nunca faz. Eu já escrevo desde 2018, já vão fazer 4 anos, e já tinha tempo que eu queria publicar, criar um canal para poder publicar, conversar sobre os meus livros e fazer resenhas. E eu sempre ficava naquela, nossa, mas eu não vou fazer porque eu não falo bem na frente das câmeras, eu sou tímido demais, talvez por isso eu tenha escolhido como hobby a escrita, né? Porque você não precisa aparecer, só pegar e escrever e pôr suas ideias ali, não precisa ir a público, né? Então eu senti muita dificuldade. Só que se você fica nessa, você nunca faz nada, seja em qualquer ramo da sua vida. Se você não começa, não dá o primeiro passo, fica sempre achando que você tem que fazer o seu melhor, ou não, fazer o melhor que as pessoas acham que você tem que fazer, você nunca vai fazer nada. Então você precisa dar o primeiro passo e começar a fazer. À medida que os vídeos forem saindo, a gente vai se soltando mais e aí o conteúdo vai melhorando.
Mas eu não vou ficar me preocupando em falar assim, eu só vou fazer para entregar o meu. Esse é o meu melhor. Isso eu tenho que fazer, é o que eu estou tentando fazer, o meu melhor. E eu espero que seja razoável, pelo menos, para vocês. E eu prometo que nos próximos vídeos eu vou olhar para a câmera e não olhar para o meu monitor. Tá bom? Até mais, galera. Fiquem com Deus. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí ao canal Souza Gomes. Gostaria de pedir a quem não for inscrito no canal se inscrever e puder compartilhar aí os vídeos. O canal está começando, a gente ainda está com poucos inscritos e se você puder dar essa ajuda para a gente para fortalecer o canal, eu gostaria muito. Estamos aqui hoje com um livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Eu já vi algumas resenhas aí sobre este livro, com vários pensamentos assim, meio diferentes um pouco até mesmo do que o próprio autor pensava, né, sobre quando ele escreveu esse livro. Esse livro foi rejeitado inclusive por vários críticos da época, críticos famosos, né, rejeitaram o livro dele porque, como ele é escrito em fábula, já para aquela época ali, meados de 1940, ele já não estava, a fábula não era tão bem vista, já era como se estivesse meio que ultrapassado. E ele sabiamente colocou ali um assunto que era intrincado para a época em forma de fábula, e talvez por isso ele foi reeditado várias vezes. Mas que bom que ele insistiu em publicar o livro e conseguiu, e é um livro atemporal. Você pode, se você tivesse lido ele sei lá, em 1960 e hoje ler ele, você vai ver que ele se aplica em todos os períodos da sociedade, ele vai se aplicar. A ideia que foi colocada nele dá para ser utilizada. George Orwell, na verdade, é o pseudônimo de Eric Arthur Blair. Ele nasceu na Índia, dominada pela Inglaterra, né? A Índia na época era colônia da Inglaterra, o pai era oficial, a mãe era de Myanmar, e ele se formou ali em uma das universidades prestigiadas lá da Inglaterra, em Winchester, e inclusive se tornou oficial, né? Lutou em alguns conflitos. Era mais voltado para o socialismo, mas a partir do momento que ele passou a ter contato com a forma como o socialismo funcionava, com a questão da Revolução Russa, ele colocou no livro o que ele pensava sobre isso. Mas aí você vai falar, então quer dizer que ele era socialista e passou a ser contra? Eu não vejo dessa forma. Tanto que eu disse, o livro ele pode ser utilizado tanto para você, para um ditador que está num país ditador, quanto mesmo num país democrático, mas que quem está ali no poder está tentando subjugar os seus concidadãos. A ideia do livro dele, o que eu entendi, né? Isso é o que eu estou pensando, a minha resenha é sobre isso. A ideia do livro é colocar que o ser humano, por si só, quando ele alcança o poder, se todos aqueles que estão ali sendo comandados não ficarem de olho, não seguirem os passos do que está ocorrendo, não acompanharem, por exemplo, a política, pode ocorrer o mesmo que aconteceu nessa fábula aqui deste livro. Porque o que ocorre é o seguinte: os animais mais inteligentes, tidos mais inteligentes, quando ocorre a revolução, que eles conseguem expulsar o fazendeiro lá, o Jones da fazenda, é aquela coisa, toda vez que você cria um motim ali, ou no caso aqui uma revolução, alguém vai ter que tomar o comando, vai ter que falar, olha, o líder, né, tem que assumir e falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque senão fica uma coisa desordenada. E aí, no caso, os animais tidos mais inteligentes, que eram os porcos, eles tomam esse papel de liderança. E num primeiro momento, a ideia deles, ao meu ver, é até boa. Eles conseguem fazer a fazenda ser produtiva, conseguem
expulsar todos os fazendeiros do local ali, né? Tanto o fazendeiro quanto o capataz, até a mulher vai embora, a mulher do fazendeiro. Só que o problema é que com o passar do tempo, devido à ignorância dos outros animais e subserviência, eles meio que deixam nas mãos dos porcos tudo. Eles passam a não verificar, eles passam a crer em tudo que é dito pelo líder ali, que é o Napoleão. Tudo que ele fala para eles é tido como verdade. Ele cria ali os princípios do animalismo e os animais, o restante dos animais acreditam piamente nele, não verificam, não investigam se o que ele fala realmente é verdade. E quando os porcos começam a mudar os princípios, que eles começam a ver que, na verdade, o homem ele tinha muitos privilégios, eles passam a achar que por eles serem os mais inteligentes e estarem organizando a fazenda, eles passam a ter aqueles direitos ali também, assim como o homem fez também. O homem põe os animais ali só para trabalhar, dá uma vida de miséria para eles, pouca comida, né, só para eles não morrerem mesmo de fome e continuar trabalhando. Eles ganham o mínimo para produzir o máximo. E os porcos começam a pensar dessa forma também, tanto que eles chegam a executar animais que eles entendem que estão traindo a revolução. E começam a criar inimigos que não existem, entendeu? E isso daí não é... se você for pegar a ideia do Orwell, quando ele escreveu, era porque naquele momento esse tipo de situação ocorreu durante a Revolução Russa. Mas nada impede de que, se ele não tivesse escrito esse livro naquela época e em algum momento isso ocorresse e ocorreu no mundo, outra pessoa tivesse tido essa mesma ideia escrita e daria na mesma. Se fosse, por exemplo, na Alemanha nazista, teria a mesma ideia. Na Venezuela ali, por exemplo, ou mesmo no Brasil durante os governos militares. Ele poderia empregar essa mesma ideia aqui, que cairia como uma luva. É como eu disse, o livro ele é um livro fala sobre a questão da dominação humana em relação aos demais. E quando os que se acham mais inteligentes assumem o poder, se os demais não ficarem ali, não acompanharem aquele governo, não verificarem o que está ocorrendo, não fizerem oposição, pode ocorrer o mesmo que ocorre no livro, porque ao final do livro, o que acontece? Os porcos que antes se entendiam como iguais aos outros animais, eles já até mudam ali o princípio. No início eles colocam lá, todos os animais são iguais. Mas já ao final, o último princípio que fica é aquele: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. E os porcos passam a andar, uma coisa que eles criticavam, né, que era andar com duas patas, né, que é no caso o homem, e eles só andam com quatro patas. Eles passam a andar igual aos homens, eles passam a copiar os homens, e no final eles se tornam iguais aos homens. E diferente, os outros animais passam a ser inferiores. Isso acontece muito no totalitarismo, seja ele socialista ou democrata. O que ocorre aqui, a ideia dele era sobre, para aquele tempo, era sobre a Rússia socialista, a Revolução Russa. Mas, como eu disse, nada impede de você empregar essa mesma ideia para um país que é, em tese, democrático. A China, por exemplo, o nome da China é República Democrática da China, e no entanto lá é o socialismo. Então a ideia dele é essa. O que ele quis dizer aqui com esse livro é em relação ao totalitarismo do poder, de que o povo não pode entregar o poder na mão do seu presidente ou do seu primeiro-ministro cegamente, porque senão um país que antes era democrático pode passar a se tornar um país onde o líder é totalitário e vale a única verdade é a dita por ele e nada mais. Então era isso, galera. Eu acredito que vocês tenham gostado aí, minha resenha do livro, primeira resenha do livro A Revolução dos Bichos. Espero que tenham gostado. Se não gostou,
deixe aí os comentários no vídeo, diga por que você não gostou, o que eu posso melhorar. Talvez tenha sido um pouco sucinto na minha resenha, mas como eu disse, essa é a primeira, eu estou aprendendo, eu quero melhorar mais, entendeu? E aí fico aí aguardando as críticas positivas ou negativas em relação à resenha do livro A Revolução dos Bichos, que é um livro que eu gostei muito, já tinha lido ele outras vezes, mas relendo ele agora novamente, eu vi que, tipo assim, cada vez que você lê e você pega aquela situação ali, emprega ela num momento que o país está vivendo, algum outro país está vivendo, você percebe o quanto o livro é atemporal. Como eu disse, você pode ler ele, quem leu ele lá em 1960 e lê ele agora, ele vai ver que não mudou, que a forma como que o Orwell escreveu ele, você pode utilizar em qualquer situação onde um presidente ou um comandante de um país esteja oprimindo sua população. Na maioria das vezes ele vai empregar esses mesmos princípios que os porcos utilizaram aqui no livro A Revolução dos Bichos. Ok? Até a próxima então.